Bom, no último encontro que tivemos, nós trabalhamos preposição, tá? Hoje a gente vai começar a falar sobre conjunções, uma das partes mais importantes desse conteúdo. Não que os outros não sejam, mas para a produção de texto do Enem, a conjunção ela faz uma diferença tremenda, entendeu? Que é o elemento que vai unir, na verdade, as frases utilizadas para construir os parágrafos. A verdadeira concatenação do texto, da produção do texto do Enem, depende muito deste conteúdo conjunções. Óbvio que tem outros elementos de coesão que fazem a diferença também, como pronomes, né? Como a própria preposição que a gente estudou na última aula, mas a conjunção ela tem um papel diferenciado não só pela questão referencial, como também pela questão circunstancial que a maioria delas transmite, entendeu? Não só o papel morfológico, mas o papel semântico faz uma diferença tremenda no discurso, tá bom? Então, auxilia até, de certa forma, a relação com a oração subordinada, com a oração coordenada, enfim, tá certo? Então, vamos lá. Então, temos aí o conceito de conjunção, tá? Como sendo palavra que liga duas orações ou duas palavras, tá? Liga duas orações ou duas palavras de mesma função sintática em uma oração, tá? Então, de certa forma, um discurso limitado, digamos assim, tá? Porque ele diz, ó, liga duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. Então, se é uma oração, se é em uma oração, a gente vai tratar dessas palavras, tá certo? Então, as duas orações, elas são ligadas uma mesma função, tá certo? Liga duas orações no período, certo? Liga duas orações de mesma função no período. Eu costumo dizer que é uma palavra invariável, tá certo? Que liga elementos ou orações de mesmo valor, tá? De mesmo valor. Esse mesmo valor acaba sendo o mesmo valor sintático, tá certo? Então, se a gente levar em consideração esse conceito, ela tem uma ligação muito, ela tem digamos assim, algo muito próximo, o discurso é muito próximo do conceito de preposição, tá certo? A diferença é que quando a gente fala que essas palavras ligam outras palavras ou orações de mesmo valor sintático, tá certo? Lá na preposição, a preposição ela liga elementos, mas um subordinado ao outro, digamos assim, fazendo parte de um processo de subordinação. Então, não há, de certa forma, essa mesma função sintática, esse mesmo valor sintático. São valores diferenciados. Um é termo regente, o outro é termo regido, um exige, o outro complementa, por exemplo, tá certo? Então, um tem papel principal, o outro tem um papel secundário, ok? Então, de certa forma, a diferença está sentada aí. Embora os dois sejam elementos que participem de um processo de relação, tá certo? Que vai depender da presença de, no mínimo, outros dois elementos, tá certo? Assim como a preposição, a conjunção também ela não tem valor sintático nenhum, tá bom? Ela só vai adquirir valor sintático dentro de um contexto. É tanto que, em algumas construções, dentro de um sujeito, por exemplo, se aparece uma
uma conjunção, né, vai ser tratado como conectivo, simplesmente, tá certo? Livre de função sintática. Toda a análise da frase é feita, todas as palavras são analisadas sintaticamente, todas elas têm uma função sintática, menos a conjunção. E o detalhe que a preposição, por exemplo, ela, quando é feita a análise sintática, ela participa do termo integrante, tá certo? Do termo dependente, do termo regido, tá certo? Ou seja, ela faz parte dele. A conjunção, na verdade, não. Ela só quando a gente vai fazer a análise das orações coordenadas e ou subordinadas é que as conjunções elas passam a fazer parte daquela segunda oração, ou da oração coordenada ou da oração subordinada. Se elas estiverem ligando termos, né, por exemplo, se eu disser André e Pedro foram ao cinema, por exemplo, então esse I ele acaba não tendo função sintática nenhuma, ele é só um elo entre os dois núcleos do sujeito, tá bom? Então vamos lá. Se liguem aí, ó. Nós temos aqui, ó, leia a carta. Opa. Leia a seguir uma carta do leitor publicada na seção Painel do Leitor do Jornal Folha de São Paulo, em razão do Prêmio Nobel de Literatura dado ao cantor e compositor Bob Dylan. Aí tem lá. Não gosto de Bob Dylan, mas não posso negar, em hipótese alguma, a sua contribuição para a música como um todo. Entretanto, outorga-lhe o Prêmio Nobel de Literatura, outorgar-lhe o Prêmio Nobel de Literatura é algo totalmente fora do contexto. O preferido prêmio já teve dias mais gloriosos. Então, observa bem uma coisa. Assim como a gente fez com preposição, tá certo? Se você retirar, tá certo? Se você retirar a conjunção dessa situação textual, tá certo? Você vai conseguir transmitir uma certa informação, mas você não vai conseguir o seu sentido pretendido, tá bom? Então, quando ele diz, eu não gosto de Bob Dylan, não posso negar, em hipótese alguma, a sua contribuição para a música. Então, observa que a ausência do mas, tá certo? A ausência do mas aqui não vai, digamos assim, interferir numa possível mensagem, tá certo? Não vai interferir numa possível mensagem. Porém, não vai transmitir o sentido pretendido. Nesta construção, até que a gente pode chegar a esse sentido pretendido graças à presença do advérbio de negação. Nessa construção, não posso negar, por exemplo, porque ela já sugere, na verdade, ela sugere essa ideia de contrariedade, tá bom? Então, já é visto que a conjunção ela auxilia nesse processo, tá bom? Então, a própria oração também transmite essa ideia de contrariedade, de oposição, tá certo? E ela está ali apenas para auxiliar. Então, observe que ela vai agregar a esta segunda oração, por exemplo, atribuindo uma circunstância, uma ideia que a gente vai discutir mais à frente, tá bom? O mesmo acontece aqui com o entretanto, tá bom? Se a gente retirá-lo do contexto, a gente vai conseguir continuar com o fluxo da informação. Talvez a gente tenha problema com o sentido pretendido, tá certo? Isso acontece com alguns tipos de conjunções, com outros não. Com outros é essencial que a gente os coloque lá, né, para auxiliar nesse processo, tá bom? Então vamos aqui, ó. Nesta parte, vocês têm aqui a justificativa sobre isso, tá certo? Dê uma lida depois, tá bom? Dei uma lida. Então, vocês dêem uma lida nessa parte que está destacada aí, tá certo? E vamos para cá. Aqui nós temos também um conceito de locuções conjuntivas, porque a gente vai falar das relações semânticas, das conjunções, e aí a gente vai ver que tem algumas dessas relações semânticas que são estabelecidas não só por uma palavra, mas um conjunto de palavras que equivale, que tem o mesmo valor.
Assim como preposição tem lá o seu conjunto de palavras, locuções prepositivas, aqui vai acontecer a mesma coisa, tá certo? Com as locuções conjuntivas. Então, dá-se o nome de locuções conjuntivas aos conectivos que equivalem a conjunções, mas que são estruturados com mais de uma palavra, né? Então, são exemplos de locuções conjuntivas, no entanto, assim que, mas também por isso vocês vão ter, na verdade, uma gama dessas locuções conjuntivas, porque o conjunto é extenso, certo? E principalmente quando a gente for tratar de conjunções subordinativas. As coordenativas são poucas, porque realmente todas elas são poucas, tá certo? Porém, as subordinativas, o peso é maior, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Depois a gente vai passar para uns slides ali. Então, vejam. Relação de coordenação e subordinação. Que relação é essa? Dentro desse período composto, né? Ou seja, todo período composto que é formado por duas ou mais orações, né? É preciso que a gente analise que tipo de relação está sendo estabelecida entre essas orações. Se o período é um período que apresenta 3 ou mais, ou, por exemplo, um texto que tem N relações, tá certo? É preciso que a gente compreenda que todos os conjuntos verbais que representam orações, ou seja, os sintagmas verbais, eles se unem, na verdade, a uma oração anterior ou a uma oração posterior. E essa união, tá certo? Dessa união resulta aí uma relação, tá bom? E essa relação, ela pode se dar de duas formas, tá certo? Até de três formas, na verdade, quando a gente destrinchar, na verdade, as orações subordinadas, mas aí a gente não vai chegar nesse pormenor ainda, tá bom? Inicialmente de duas formas, tá certo? Que é, na verdade, uma relação de coordenação e uma relação de subordinação, que são duas coisas absurdamente diferentes, tá certo? A relação de coordenação é uma relação, ou seja, é uma ligação em que nós temos dois termos que são independentes sintático-morfologicamente, tá certo? Ou seja, se vocês separarem esses dois termos coordenados ou duas orações coordenadas, elas têm sentido lógico, sozinhas, isoladas, tá certo? Transmite sua informação. A relação de subordinação, por sua vez, é uma relação adversa, contrária a essa, tá bom? Ela, na verdade, não é uma relação de dependência, tá certo? Porque se fosse relação de dependência, os dois elementos eram dependentes um do outro, e, na verdade, não é assim que funciona. Trata-se, na verdade, de uma relação de interdependência, tá bom? Que até muitos livros nem tratam por essa nomenclatura. Mas o que é essa relação de interdependência? No processo de subordinação, nós temos o termo subordinante e o subordinado, tá? Se temos o subordinante e o subordinado, dentro dessa relação de subordinação, um se sobrepõe ao outro, embora, sintaticamente, os dois tenham o mesmo valor. Um é oração, o outro também é oração. Tá certo? Para justificar ainda a ligação feita pela conjunção. Mas um é subordinante e o outro é subordinado. Então, por isso que a gente não pode dizer que eles são dependentes entre si. Claro que não. Se um é subordinante, um exige o outro, por exemplo. Então, aí damos o nome disso de subordinação. Tá certo? O qual a preposição faz direitinho isso, né? Quando nós temos uma relação envolvendo uma preposição, ela justifica justamente esse processo de subordinação. As conjunções subordinativas, elas vão estabelecer a ligação entre essas duas orações. Uma manda, a outra obedece. Uma é subordinante e a outra é subordinada. A gente vai chamar isso uma de oração principal e a outra de oração subordinada. Dentro desse processo de subordinação, se constrói outras relações, que aí a gente vai discutir depois, quando a gente estiver estudando orações subordinadas, substantivas, adjetivos e adverbiais, tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente, a diferença entre os dois é relação de coordenação. Os termos ou orações são independentes, tá certo? Relação de subordinação. Há uma relação de dependência, de interdependência ali. Uma manda, a outra obedece, tá bom? Então, vamos lá. A conjunção é um conectivo
E tal qual a preposição não tem função sintática própria, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Serve para estabelecer entre as orações relação de subordinação ou de coordenação, e entre as palavras, relação de coordenação. Então, veja que entre palavras nós não temos relação de subordinação. Entre palavras, tá certo? Mas entre termos sintáticos, essa relação ela vai aparecer lá na preposição, não com a conjunção. A conjunção ela não estabelece relação de subordinação entre palavras. Quem faz esse papel é a preposição, tá certo? Entre orações é outra discussão. A preposição não faz o papel de subordinação, excepcionalmente é a conjunção, embora em alguns casos a preposição apareça auxiliando nesse processo, formando uma locução conjuntiva e por aí vai, tá bom? Aqui eu disse que vale a pena diferenciarmos a ideia de coordenação e subordinação, eu já disse para vocês agora há pouco, tá? Vamos para aqui, ó. Conjunções e locuções conjuntivas. Subordinativas... Não, mas espera aí. Subordinativas e adverbiais. Então vamos aqui, ó. Quando ele fala em subordinativas, tá certo? Quando fala em subordinativas, ele, na verdade, está envolvendo todo o processo, tá bom? A gente poderia dizer o seguinte aqui, que são, na verdade, todo esse conjunto representa as conjunções subordinativas ou subordinadas, tá certo? Melhor subordinativas. Todo esse conjunto representa essas conjunções subordinativas, tá certo? A gente que vai classificar nesse processo essas conjunções subordinativas, a gente vai classificar em integrantes e em adverbiais, tá certo? A gente vai dividir esses dois grupos, tá bom? Integrante, um grupo específico, né? Um grupo pequeno, porém específico, tá certo? E as adverbiais a depender das circunstâncias que cada uma estabelece, tá bom? Então, vamos lá. São aquelas que introduzem orações com noções semânticas próprias dos advérbios, ou seja, tem o mesmo valor de um advérbio, assume o papel de um adjunto adverbial, tá certo? Qual é o papel de um adjunto adverbial? É modificar um verbo, um adjetivo, um advérbio, tá certo? Atribuindo-lhe circunstância, tá certo? Enriquecendo de circunstância, né? E, diga-se de passagem, o papel desses advérbios e dessas locuções adverbiais e até orações adverbiais é de suma importância em todo o processo comunicativo, porque eles, na verdade, elucidam os aspectos verbais, tá certo? Elucidam atribuindo-lhe circunstâncias, tá certo? E essas circunstâncias, elas são meramente esclarecedoras. São elas que tornam claro o fato verbal. É o onde, o quando, o como tudo aconteceu, por exemplo. Isso é o mínimo, tá? Tem outras circunstâncias. Então, faz com que a gente tenha uma inteira compreensão daquele aspecto genérico, ou seja, generalizável, ele traz bem para o particular, né? Atribuindo circunstância. Então, quando a gente diz que algo aconteceu, a primeira coisa que alguém pergunta, onde aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, por exemplo. Então, surgem esses questionamentos. E quem faz esse papel, né, são de esclarecedor do fato verbal, na verdade, são as circunstâncias adverbiais, dadas elas por advérbios, por locuções adverbiais, por, sintaticamente falando, adjuntos adverbiais, ou ainda por orações que assumam tal papel. Essas orações são introduzidas por estas conjunções. Tá certo? Então, vejam só. Isso significa que elas sempre introduzirão uma circunstância para a ação verbal. Lógico, vai estar sempre relacionada ao aspecto verbal. Sempre relacionada ao aspecto verbal. Isso é fato. Tá bom? Então, são elas, ó, rapidamente. Causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais, né? Então, como é que se dá essa relação? Tá bom? Essa relação, ela vai se dar
principalmente por um processo digamos assim, de assessoria, tá? Assessoria à informação principal. Por exemplo, se a gente levar em consideração a primeira frase, nós temos aqui não sair, que vai representar a oração principal, não sair, tá certo? Se eu quiser encerrar a informação aqui, eu encerro e o sentido é completo. Não sair, ponto, encerrei a informação. Tá? Então, ó, o porquê não me convidaram é uma segunda oração que assessora, então tem valor inclusive de termo acessório, por a gente poder justamente jogar lá fora. Você está assessorando a oração principal aqui, atribuindo à oração principal uma ideia de causa. Revela, na verdade, o motivo, a razão, a circunstância pela qual eu não pratiquei, eu não realizei aquele aspecto verbal, o aspecto de não sair. Não fui convidado, eu não saí. Tá? O curioso é que, onde há causa, há consequência. Tá certo? Onde há causa, há consequência. Então, observa que a consequência de não me convidarem é eu não ter saído. Então, eles andam meio que juntos. Só que essa consequência não está sendo traduzida aí por uma conjunção que tenha esse valor de consequência. Tá certo? É a própria oração. Até por uma questão lógica, porque não existe causa sem consequência, nem consequência sem causa. Uma é condutora da outra, na verdade. Então, a causa gera uma consequência. Tá certo? A consequência ela só existe porque antes existiu aquilo que causou essa consequência, esse resultado, que é, na verdade, a causa, tá bom? Então, as conjunções que possam estabelecer essa ideia de causa são elas, ó. Tá? Porque, como, visto que, uma vez que, tá certo? Se você colocar, substituir esse porquê junto e sem acento aí por uma dessas conjunções, não vai ter problema nenhum, vai transmitir a mesma ideia. Qual é o maior problema aqui? Tá bom? É esse porquê. Tá certo? Quando a gente chegar nas orações coordenadas, a gente vai ver o mesmo porquê lá. Também com valor explicativo. Tá certo? Que se assemelha muito à ideia de causa, porém, não o é. E aí eu tenho um slide esclarecedor sobre isso. Então, vamos lá. As comparativas, como o próprio nome diz, estabelecem ideia de comparação, tá certo? São elas que, do que, quanto, principalmente esse como, tá bom? Ele vai se destacar, tá certo? E outras ideias ele pode transmitir de acordo com o contexto no qual esteja inserido, tá bom? Então, ó, fugiu como condenado. Então, ele está estabelecendo a relação aqui de comparação fugiu, tá certo? O verbo, o fato verbal realizado por alguém, não a primeira oração, e o fato verbal realizado por alguém na segunda oração. Então, ele fugiu na primeira oração, né, como um condenado foge. Há aqui uma elipse do verbo, que está sendo até justificado aqui antes, ó, tá bom? Como um condenado foge. Então, estabeleceu uma comparação à ação praticada por dois seres, uma por ele, uma pelo condenado, tá certo? Tá aqui embaixo, ó, fugiu como foge um condenado. Então, o que está sendo comparado está sendo esses dois aspectos verbais através da conjunção como que é comparativo, certo? Então, tá bem fácil. Em todos os casos, vocês podem observar que a oração principal, ou seja, a que vem primeira, ela tem sentido completo, tá bom? Tem sentido completo. A segunda oração, ela aparece como subordinativa, mas apenas como um acessório. A gente vai discutir até isso quando estiver estudando orações subordinadas, substantivas, adverbiais e por aí vai, tá bom? Então, vamos aqui agora. As concessivas. Tá certo? Atribui uma ideia de concessão. O que é uma ideia de concessão? Enquanto comparativa compara, a causa gera uma consequência. O que é concessão? A concessão, ela representa, na verdade, uma dificuldade para a realização do fato verbal contido na primeira oração. Ela é uma ideia, essa dificuldade trata-se de uma ideia oposta, uma ideia contraditória. Tá bom? Uma ideia contraditória. Uma ideia de oposição que, de certa forma, poderia interferir na realização do fato verbal contido
na primeira oração. Porém, ela não interfere, tá? Na verdade, ela acaba valorizando esta informação. Por isso é preciso ter muito cuidado, porque muitas pessoas confundem a ideia de contrariedade da conjunção adversativa mas, tá certo? Ó, desta conjunção adversativa mas, cadê? Aqui, ó. Da conjunção adversativa mas ou porém, tá certo? As pessoas acabam atribuindo a mesma ideia, o mesmo valor. Mas não é assim que acontece, tá certo? Por que não é assim que acontece? Porque a conjunção mas, ela condena a informação anterior, tá certo? Ela condena, ela nega a informação anterior em detrimento à informação que vem depois, ou seja, valorizando o que vem depois. Diferente da concessiva, tá certo? Que acaba valorizando o que veio antes. Por exemplo, ó, se eu dissesse aqui, ó, embora fosse professor, ainda tinha muito a aprender. Então, observa que a informação principal é esta, ó, ainda tinha muito a aprender, embora fosse professor. Quer dizer, aquilo que parece ser opositor, que parece ser contrário, na verdade, acaba auxiliando nesse processo, tá certo? Então, acaba valorizando a informação. Então, esta informação aqui ainda tinha muito a aprender, ela acaba sendo valorizada por a ideia de concessão que aparece aqui, ó, embora fosse professor. Mesma coisa se eu dissesse assim, ó, irei ao campo embora chova. Então, chover poderia me impedir de ir ao campo, mas não vai me impedir. Na verdade, acaba valorizando a minha palavra, tá certo? O aspecto verbal, o fato de ir ao campo, tá bom? Então, concessão é isso. As principais conjunções são estas, ó. Embora, ainda que, mesmo que, conquanto, por mais que, não obstante, tá certo? Condicionais. Essa é fácil. Como o próprio nome diz, indica uma condição. Se, caso, desde que, contanto que, é a condição para a realização do fato verbal contido na primeira oração. Tá certo? Condição para que esse aspecto verbal aconteça. Então, por exemplo, ó, ficarás aqui. Beleza, mas é uma condição para isso. Contanto que fique quietas. Ou seja, se você ficar quieta, você ficará aqui. Caso contrário, não ficará. Então, contanto que transmite uma ideia de condição. É a condição para que se realize a ação contida na oração principal. São os sis que a gente usa tanto. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se não fizer aquilo outro, vai acontecer aquilo outro. Por aí vai, tá bom? Conformativas, como, conforme, segunda. Essa ideia de conformidade vocês usam muito quando vocês vão apresentar um argumento de autoridade na redação de vocês. Tá certo? Quando vocês vão apresentar um argumento de autoridade, é comum que você diga, conforme pesquisa feita assim, segundo fulano de tal, tá certo? É muito comum que vocês façam isso, tá certo? É muito comum que vocês utilizem uma estrutura conformativa, tá certo? Que é, na verdade, um acordo, né, estabelecido entre o fato verbal contido na primeira oração, ou seja, a primeira informação e o elemento da segunda. Então, para que a segunda realize, é mediante um acordo feito anteriormente. Por exemplo, ó, e esse acordo é, na verdade, uma regra a ser seguida ou não. Por exemplo, aqui, ó, fez tudo conforme lhe ordenaram. Para que ele, ó, fizesse tudo aqui, por exemplo, tá bom? Então, dentro dos conformes, é porque antes alguém lhe deu um parâmetro, um padrão a ser seguido. Tá certo? Como a gente diz, por exemplo, agiu conforme a lei de trânsito, agiu conforme o Código Penal, por exemplo. Então, agiu em conformidade, em consonância. Tá certo? Então, essas ideias são sempre ideias de conformidade, tá certo? Então, como eu disse, as conjunções são como, conforme, segundo. Então, vale lembrar que esse como, ele também assume essa postura, tá certo? Consecutivas. O resultado da causa, tá? Gera uma consequência, tá bom?
As conjunções são essas, ok? De modo que, tá certo? Exemplo, tinha tanta fé que nada temia. Então, tinha tanta fé, oração principal, que nada temia, oração subordinada adverbial consecutiva, ó. Então, aqui nós temos uma conjunção consecutiva que revela o resultado de ter tanta fé. O fato é que essa conjunção que, por exemplo, ela vai ter sempre o auxílio de uma palavra denotativa que vai aparecer na oração principal. Tá certo? Tem uma palavra denotativa que vai aparecer na principal, tá bom? Que vai auxiliar esse processo, ó. O tanta. Tá vendo, ó? Tanta fé que gera um resultado. Fiz tanto isso que gerou aquilo, tá bom? É essa a ideia que aparece aí, tá bom? As conjunções são essas, quais mencionei antes, tá certo? E lembrando que, assim como eu disse lá na causa, que a consequência está junto, aqui a causa também está junto. Ó. Enquanto nós temos que nada temia como consequência, o que gerou essa consequência foi o fato de ter tanta fé, portanto, a ideia de causa está ali também juntinha da consequência. As finais, né, como o próprio nome diz, indicam uma ideia de finalidade, tá bom? Então, ó, para que, a fim de que, por quê? O que é uma ideia de finalidade? Para que servem as coisas? Para que serve a caneta? Qual a finalidade dela? Escrever, para escrever. Nesse processo, tá certo, de indicar a finalidade, e eu falei no último aula que tivemos aqui, por exemplo, a preposição para, ela tem um papel importante nesse sentido, tá certo? Principalmente nessa locução conjuntiva, para quê? Tá certo? Ó, nessa primeira locução aqui, ó. Tá bom? Então, observa que a própria preposição ela já introduz essa ideia de finalidade, tá certo? Então, aqui, por exemplo, ó, saiu, formação principal. Para que não encontrasse ninguém, é a finalidade de ele ter saído naquele momento. Saiu antes para que não tivesse, digamos assim, que encontrar alguém. Não queria encontrar aquela pessoa. Então, saiu antes com aquela finalidade. Ok? Então, estudou para que pudesse ser aprovado. Então, estudou com uma finalidade, para que obtivesse a aprovação, tá bom? Proporcionais, tá certo? Como o próprio nome diz, indica uma ideia de proporcionalidade. A gente deve entender essa ideia de proporcionalidade, tá certo? Como dois caminhos que andam paralelos. A proporção que o tempo passa, a sociedade envelhece. Então, a sociedade envelhece é um fato verbal, o tempo passa é outro fato verbal, tá certo? E eles andam juntos na mesma proporção, tá? Só que essa proporção ela pode ser para mais, para menos, ela pode ser atribuída dessa forma também, tá bom? Então, são as conjunções, ó. Ou locuções conjuntivas, à medida que é a proporção que, né? Quanto e por aí. Só que o quanto ele vai estar envolvido naquele processo que eu disse, para mais ou para menos. Ó. Quanto mais ou quanto menos. Tá certo? À medida que crescia, tornava-se um diabinho. Então, ó, tornava-se um diabinho é um aspecto verbal, ou um aspecto verbal que relata uma ação, então é um caminho a ser seguido. À medida em que ele se tornava um diabinho, ele também crescia. Então, já troquei a função da oração aí, tá vendo? Ó? À medida que crescia, tornava-se um diabinho. Então, crescia e tornava-se um diabinho ao mesmo tempo, tá bom? Então, é assim que a gente entende o processo de proporcionalidade. Então, à medida que traduz essa ideia de proporção, tá bom? Então, é assim que funciona, tá certo? É assim que funciona. E aí vocês devem observar que as orações, as conjunções subordinativos adverbiais assumem um papel importante no discurso. E para finalizar, né, nós temos aí as temporais, tá bom? Que dão ideia de tempo. Saiu depois que o expulsamos. Então, depois que o expulsamos, revela o tempo realizado pelo aspecto verbal contido na oração principal. As principais conjunções são estas que estão aí. Quanto, mal, assim que, logo que, tão logo, depois que. Tá certo? Então, galera, é isso. Eu encerro por aqui. Tá bom? Na próxima, já vai terminar a reunião aí. No próximo encontro, a gente conclui essas conjunções, vamos para as integrantes e as coordenativas, tá certo? Para a gente fazer uma atividade, uma lista de exercícios, tá certo? Então,
Abração para todos. Qualquer dúvida, me questiona lá na rede social, tá certo? E que a gente discute essas dúvidas aí, ok? Então, fiquem com Deus. Abração. Fui.